Aproveitando que estamos todos de pé, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Fiquei feliz quando o pastor Jefferson fez a leitura oficial do mesmo livro. E o último versículo que ele leu está diretamente relacionado ao texto que também queremos mencionar. Nós vamos ler Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16. Este ruído de folhas se mexendo é prazeroso. É o crente buscando a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Caso você perceba alguma pequena alteração, não se preocupe. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Quantos podem dizer amém? Por favor, tome o seu assento. Obrigado pela paciência dos irmãos, por esse exercício físico, de nos mantermos um pouco em pé, em respeito, em reverência à palavra do Senhor e também no período que estivemos juntos com o Ministério de Louvor. Queridos irmãos, o texto que o pastor Jefferson também lera, o último versículo que ele leu, o versículo 43 do capítulo 13 diz assim: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão como o sol. E nos minutos que nós temos, e não serei cansativo aos irmãos, terminaremos pontuais, orando por todos. Quero aqui estender a minha saudação aos nossos queridos que nos acompanham pela internet também. Estamos, por certo, com alguns irmãos em seus lares, nos acompanhando, e outros queridos amigos também que tomaram conhecimento deste link e este canal, pelo qual buscamos expor a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. E este texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, nos chama muito a atenção. Quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e os qualifica, os adjetiva como sal da terra e luz do mundo. Eu pensei, meu querido amigo José Antônio, obreiro da casa do Senhor, por que luz? Isso realmente me chamou muito a atenção. Aos nossos jovens que aqui estão na faculdade, outros no processo de vestibular, se preparando, pergunto a vocês, queridos, né? Neste momento, jovens, e outros que, assim como eu, um pouco mais jovens, mais maduros, luz. Jesus, Felipe, Carol, engenheiros, né? Caio, na área de automação, Pedro, que também sua perspectiva do campo acadêmico tinha seus questionamentos acadêmicos e muito inteligentes. Jesus poderia ter dito: Vós sois a resolução da teoria da relatividade. Vós sois a equação final da física quântica. Vós sois a bomba atômica de 150 megatons. Jesus disse: sois a luz. Luz.
Eu fiz alguns apontamentos, eu dividi isso com minha esposa. Desde o dia que eu soube que aqui assumiríamos e os irmãos carinhosamente nos receberam, tem algo que Deus está fazendo comigo. Meus cabelos Ele já tirou. Eu estou acordando de madrugada, com o coração apertado. Senhor, é a igreja. Senhor, é a noiva. O que teus filhos precisam ouvir? Irmão Aldinho, eu não quero ser um simples mais um. Quero ser servo útil. Alimentar ovelhas do sumo pastor. Ser educado com a noiva que tem dono. Esta igreja tem dono. E ele é ciumento. Se for preciso destruir um exército de 185 mil homens por você, ele manda um anjo e destrói. Se for preciso fazer leão jejuar, por você ele faz. E eu acordando de madrugada, eu falei assim, Valéria, eu estou perdendo até o sono. A responsabilidade é tão gigante. É a igreja do Deus vivo. Que palavra! E me veio um texto no coração. Vós sois a luz do mundo. Falei, Senhor, o que tirar desse texto? Aquela jovem que lê sua partitura na clave de sol e toca o seu saxofone. É sax tenor, querida? É sax tenor? É o alto. Quantas competências ela tem? E que palavra que eu posso pregar? Ela é membro do corpo. Ela faz parte do corpo da noiva. Obreiros da casa do Senhor. Luz. Pergunta aos senhores e às irmãs que aqui estão, a todos nós, por que luz? Percebam, que coisa interessante. Pitágoras, filósofo grego, defendia que a ideia da luz era composta por partículas minúsculas. Um século depois, Aristóteles trouxe outro filósofo grego, propôs que a luz é constituída de ondas. Christian Huygens, matemático, físico, astrônomo holandês, no Tratado da Luz, em 1690, ele escreveu o seu doutorado. Isaac Newton, matemático, físico inglês, defendia a teoria corpuscular em sua obra de ótica, que se estuda em engenharia. Os anos iniciais de engenharia é cálculo, e se estuda cálculo de ótica, física. Albert Einstein, físico alemão, de origem judaica, falou sobre o efeito fotoelétrico. A luz é composta de fótons. A luz é uma forma de radiação eletromagnética, uma frequência visível ao olho humano, que se propaga no vácuo com alta velocidade. Se mede o comprimento de uma onda da luz com lâmbidas, e jatos supersônicos ultrapassam a velocidade da luz. Jatos supersônicos voam acima de 300 quilômetros por segundo. E Jesus disse, antes desses acadêmicos, filósofos, matemáticos, estudiosos, pesquisadores, 2000 anos atrás, antes deles se debruçarem em laboratórios acadêmicos cheios de cálculos, seus irmãos, se eu trouxesse aqui um cálculo de ótica sobre incidência de luz sobre corpo refletivo ou corpo transparente, a onda de luz refletida e a divergência por refração, um corpo, um polímero, que é um plástico de corpo transparente, ele tem refração e difração, o que faz ângulos do seno e cosseno identificar o deslocamento da luz atravessando um corpo transparente. Luz. Tantos físicos e matemáticos preocupados, séculos agora, 17, 18, 19, século 20, cálculos a respeito da importância da luz. 2000 anos atrás, um filho de um carpinteiro, nascido em Nazaré, disse, vós sois a luz do mundo.
E eu chamei a atenção de vocês para nomes proeminentes que ganharam prêmios nobéis, porque fizeram um tratado da luz. 2000 anos antes, o evangelista escreveu o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Confesso, Carol, isso me chamou tanta atenção. Luz. Percebam os irmãos que nunca houve chuva sobre a terra. E antes de esboçar esse raciocínio, graças a Deus o relógio está obediente, eu estou orando, intercedendo por ele, para ele reduzir cada minuto, ir devagar. Percebam, jovens, irmãos do círculo de oração, nunca choveu sobre a terra. Não havia chuva. E eu vou explicar o porquê que eu retomei isso. Porque existe uma propriedade da luz que o homem sobre a terra nunca tinha visto. Hoje conhecemos, mas o homem até então nunca tinha visto. Por quê, queridos? Porque nunca havia chovido sobre a terra. E o que isso tem a ver? Se fosse uma tese de mestrado e doutorado, onde os queridos que me ouvem tivessem oportunidade de falar, eu, como parte da banca, lançaria a pergunta para a sua tese, para os distintos irmãos que aqui estão. Qual a opinião de Deus sobre a luz? Aí, de repente, vocês pensariam em Einstein, Galileu, Platão, Aristóteles, o que esses grandes homens disseram? Qual a opinião de Deus sobre a luz? Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Versículo de número 4, capítulo 1, nessa grande banca de teólogos, amantes da palavra de Deus, assíduos alunos da escola bíblica dominical, crianças, jovens, adolescentes, irmãos do círculo de oração, saxofonista. Qual a opinião de Deus sobre a luz? Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa. Lembra-se da chuva que nunca caiu sobre a terra, queridos? Noé está pregando, pregoeiro da justiça, 100 anos pregando. Prego na madeira, vai chover. Batia, vai chover. Batia, vai chover. Chamavam ele de louco, nunca havia chovido sobre a terra. Deus mandava sereno da madrugada, que regava a terra. E uma propriedade da luz que nunca foi conhecida pelo homem, Deus revelou depois do dilúvio, porque Deus trouxe sentença com o dilúvio. Deus betumou a arca por dentro e por fora, e Deus fechou a arca. Um homem que nunca havia visto a chuva, sai de dentro da arca, Noé com sua família, e a partir daí a aliança noêmica que Deus faz e enche a terra mais uma vez, com 100 cães Jafé, as noras ali do Noé e aquela coisa toda. Olha para o céu, Noé, sim Senhor, vou te dar uma aula de física. Que lá na frente, Einstein, Galileu, Aristóteles, filósofos, matemáticos, vão questionar, vão calcular, mas eu vou mostrar para você, Noé, porque você é crente. Olha para o céu. Havia chovido muito. Deus disse, vou colocar um sinal no céu. E lá na frente, lá no século 16, 17, 18 e 19, século 20, vai movimentar um monte de físicos e matemáticos, calculem, eu vou te mostrar aqui agora. Olha para o céu. A incidência da luz sobre um corpo transparente, que é a superfície da água, dependendo do ângulo da refração, ela é reconhecida na sua frequência como a cor vermelha, azul, amarela. Aí Deus olha, Noé. Sabe o que Deus mostrou? O sol, as nuvens abriram. O que o sol é? A maior estrela, com luz própria, explosões de inúmeras radiações de vulcões, irradiando luz, numa potência que se aproximar da Terra, todos nós estamos mortos. Mas Deus colocou na distância certa, a órbita da Terra girando. Não é agora, não é? A Terra está girando, não é? O Sol está aqui.
A Terra tem um movimento elíptico em torno do Sol, mas ela também gira no seu próprio eixo, não é? Tá vendo? Por isso que tem dia, tem noite, não é? Por isso que tem primavera, verão, outono e inverno, não é? Mas eu vou te mostrar um sinal, não é? Aqui está o Sol, nunca choveu, né, não é? Mas tem gotículas de chuva, é água, é H2O, é água potável, é água que desce de cima. Eu enchi com água de baixo, mas olha, não é o sinal. O sol bateu nas gotículas da chuva. A difração da luz incidente num corpo transparente, ângulo seno. Aqui você tem um ângulo, seno. Aqui outro seno. Aqui outro seno. Tá vendo isso, não é? É o arco-íris. As cores que o olho percebe é a frequência da luz quando atravessa um corpo transparente. Gotículas de chuva que nunca tinha chovido. Deus está brilhando um raio-x nesta igreja aqui nessa noite com um arco-íris das cores celestiais. Permitam-me fazer um parênteses, Mantamar. Tem gente por aí levantando uma bandeira com um sinal que Deus deu da sua criação para defender algumas coisas que nós refutamos. É isso mesmo, aquela monte de letrinha. Aí eles põem aquela bandeirinha, né? Olha aqui as cores. Eu digo aqui a público de púlpito internet, a igreja de chácara inglesa, as cores que Deus deu do arco-íris é para provar que Ele é Deus e que não vai destruir essa terra de novo com água. Essa terra será consumida por aqueles que deturparam o significado do sinal de Deus, dizendo que tudo pode e não pode tudo não. Tem Deus ainda nessa terra, que sabe o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é pio e o que é ímpio, e Ele é Deus. Aí para alguns Ele disse, vós sois a luz do mundo. Em 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada com filamento de carvão. Um filamento de carvão no corpo de uma lâmpada colocada a vácuo, passa corrente elétrica por ali, e ele fica incandescente pela passagem dos elétrons. E ele incendeia. Aquele pequeno filamento foi inventado. Aí Thomas Edison inventou a lâmpada, a primeira lâmpada comercial. Aí hoje, se nós fôssemos num estudo bíblico e os irmãos me permitissem, eu pediria licença. E todos vocês hoje, dotados disso aqui, ó, se nós apagássemos as luzes, todo mundo ia acender, né? O celular, que tem uma lanterna no celular. Que coisa interessante, precisa de luz. Por quê? Estava escuro, trevas, precisava de luz. Eu vou desligar aqui, porque a incidência de uma determinada frequência de potência de luz inferior a uma luz externa maior, ela é imperceptível. Mas apague a luz da sua casa, corte, pare de pagar a Eletropaulo. Não faça isso não, é só para você pensar. Vão lá cortar a sua luz, sabe o que você vai precisar? De um fósforo, de uma vela, um candeeiro, lampião a gás, lamparina, ou quem sabe fazer uma fogueira, graveto. Por que você precisa de luz? Para iluminar um lugar escuro. Qual a necessidade da importância da luz? Êxodo capítulo 27, versículos 20 a 21. Outro exemplo de lâmpada, nós sabemos que tem lampião com querosene, tem lampião a gás, tem lamparina, tem tocha, mas tem lâmpada acesa com azeite. Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Este é um exemplo. Localize na sua Bíblia, Êxodo, Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, está ali. Segundo livro da Bíblia, capítulo 27, versículo 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Êxodo 27, 20, 21. Candeeiro, lâmpadas acesas, e para ela permanecer acesa, azeite. Quando? De tarde até o dia seguinte, ou seja, no pôr do sol.
a chegada da noite, sem a incidência do astro maior que é o sol. Por isso Deus fez separação do dia e da noite. Ele colocou o astro maior no dia para brilhar e trazer o dia, e à noite os luminares nos céus, as estrelas e a lua. E nós sabemos que Deus separou o dia da noite, e viu Deus que era bom o dia, e viu Deus que era boa a luz, e viu Deus que era boa a noite. E assim Deus olha para a igreja da chácara inglesa, e viu Deus que era boa a chácara inglesa. Sereis luz. Deus mandou deixar a lâmpada acesa. Aqui poderíamos ter um estudo bíblico sobre a importância do Espírito Santo e a lâmpada acesa. Mas vamos deixar para um outro culto. Eu quero ficar aqui com a luz. Vós sois a luz. Pensou, minha querida, se Jesus fala assim, você é a resolução da física quântica. Poderia ter dito isso. Que coisa extraordinária. Nossa. Ecoaria todos os jornais, mídia, CBN, New York Times, Europa ia discutir, OTAN, ONU, iriam discutir. Mas Jesus foi mais simples, o filho do carpinteiro, vós sois a luz do mundo. Vejamos agora, se nós pensarmos no eixo temporal, né, já falamos, pincelamos aqui um pouco, século XVI, XVII, XVIII, XIX, século XX. Ganharam-se aí prêmios, século XX, o físico ganhou por identificar a velocidade da luz e as competências da luz. E o que Deus fala sobre a luz? A luz é boa. A luz está desde a criação. Gênesis 1, 1 a 4. Qual é a orientação de Jesus? Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 36. Vamos ver o que disse Jesus em João 12. Evangelho de Jesus Cristo em João, capítulo de número 12, versículo de número 36. O autor desta fala é o próprio Senhor Jesus. Vamos ler o 33 para vocês recordarem o contexto em que Jesus tem essa fala. João 12, 33 ao 36, diz assim: ele dizia isto para mostrar o tipo de morte que ia morrer. Aqui é João, na narrativa, falando da terceira pessoa, que é Jesus. Quando ele diz, ele dizia, é o autor João falando sobre Jesus, o dono da fala. E o que Jesus dizia? A respeito de sua morte. A multidão respondeu: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhe disse, versículo 35, a luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Versículo 33, 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Interessante que o salmista Davi, antes do Senhor Jesus falar sobre isso, Salmo 36, versículo 9. Eu sei que vocês são bons de Bíblia, abrem. Salmo 36, versículo de número 9. Culto público, culto evangelístico, estamos falando da fonte da luz, e vós sereis a luz do mundo. O Salmo 36, a expressão poética hebraica do salmista, no versículo de número 9 do Salmo 36. Veja o que diz o salmista, igreja de chácara inglesa. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. João, na sua epístola de João, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Profeta Isaías, capítulo 2, versículos de número 5. Vamos para a Bíblia. Vamos dar ênfase à fala de Jesus. Por que Jesus nos chamou de luz? Isaías 2 e 5. Outro livro veterotestamentário que aponta para o Novo Testamento. Isaías, capítulo 2, versículo de número 5.
Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Uma paráfrase nesta noite, neste culto. Vinde, queridos de Chácara Inglesa, e andemos na luz do Senhor. E por que não nos lembrarmos do salmista Davi na sua expressão poética? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andemos, igreja de Chácara Igreja, na luz do Senhor. O Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vós sois a luz. Que coisa mais curiosa. O Senhor Jesus menciona sobre si mesmo em João 9,5, que Ele é a luz do mundo. Queridos, muitas características poderíamos falar sobre a luz, inúmeras delas. Poderíamos aqui ter um espaço de tempo para buscar inúmeros teses de físicos e matemáticos e falar sobre características da luz. Mas um aspecto que é muito importante, que é extremamente importante no Evangelho, no princípio cristão, na ética cristã, porque somos pequenos cristos. E isso está em Atos dos Apóstolos, a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, são pequenos cristos. O que Jesus quis dizer com isso? Com a luz é possível identificar, com a luz, a incidência da luz, é possível reconhecer, perceber, avaliar. Com a incidência da luz é possível manifestar o que estava omisso, o que estava escondido, o que estava oculto, o que estava em segredo, o que estava velado. Com a incidência da luz, fica notório. Olha, tem um vaso aqui. Visite a igreja de Chácara Inglesa, apague a luz e saia andando. Você vai tropeçar e cair. Os que já conhecem e congregam aqui há tantos anos, apague a luz. Você vai tropeçar e vai cair. Porque a luz revela. A luz mostra. A luz denuncia. Luz. Paulo escreveu sobre isso. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 13. E nós vamos dar ênfase, nós vamos dar apoio aos nossos argumentos em princípios bíblicos, cristocêntricos. E Paulo, que será estudado no próximo trimestre, escreveu 13 epístolas, 13 cartas pastorais, todas elas cristocêntricas. Quer saber mais? Escola Dominical, domingo de manhã, te espero aqui. Efésios 5, versículo 13. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. O que a luz condena? Como assim? Aquilo que é feito nas trevas no escuro. O que a luz não aprova? Aquilo que é feito escondido. O que a luz torna a revelar? Aquilo que foi feito nas sombras, na escuridão. O que fere a santidade de Deus? Aquilo que fere o seu próximo. Quando um filho quer fazer uma travessura do pai e da mãe, quando ele ouviu não, ele sabe que ele não pode fazer, ele já foi orientado. Ele já tem a percepção do que é o sim e do que é o não, ele sabe a diferença. Só que ele vai lá escondido e faz. Faz a travessura escondida do pai, da mãe. Como ele faz? Ele faz no escuro, oculto. Escute-me, por favor, domingo, culto público para salvação de almas, aqueles que me acompanham pela internet. Como se faz um adultério? Como o marido trai a esposa? Como a esposa trai o marido? No escuro. Escondido. No segredo. Oculto, ninguém pode saber. Mas tem luz.
Tem luz, tem luz, tem luz, tem luz que revela. Me lembrei de um texto bíblico aqui, que quantos crentes já leram? Para ele, as trevas e a luz são a mesma cor. Eu escondo, no escuro, ele está vendo. Eu escondo, ele está vendo. Porque tem luz. Sabe quando você está fazendo uma coisa que não devia? Alguém acende a luz, você... Desculpem, meus irmãos da internet. Ninguém podia ver, Tem luz. Tem luz. Sabe aquele momento que você perde a lucidez e o velho homem lá dentro? Me segurei agora, Valéria. A Valéria até pensou que eu ia bater no peito. Me segurei. Aí lá o homem interior. Ninguém está vendo. Aí aquele momento de loucura. Porque o velho Adão, que está crucificado, pendurado, morto. O velho Adão está lá pendurado na cruz. Às vezes ele quer descer, ele desce. Aí ele faz no escuro, ninguém está vendo. É oculto. Tem luz aqui nessa noite, tem luz. Tem luz. Tem luz. João capítulo 1, versículo 1 ao 9. João Batista, precursor do Senhor Jesus, narrado pelo próprio João. Um João falando de outro João. Que coisa gloriosa. É só Bíblia. É Bíblia. A escola dominical ensina isso pra gente. Quer aprender sobre um João que falava de outro João? É o João que escreveu sobre João Batista. E João contando sobre João. O que dizia João a respeito de João? Capítulo 1, verso 1 ao 9. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era o Logos, isso em grego é lindo. Ele estava ao princípio com Deus, desde o princípio ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Abre um parênteses, e o que ele fez? Ele fez a luz, e é boa. Para Deus a luz é boa. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. A luz chegou na sua vida, querido. A luz chegou, brilhou a luz aí, tem luz. Interessante. Malaquias capítulo 4, versículo 2, profecia. As horas se avançam, eu vou ler. Mas para vós, quem? Os crentes de chácara inglesa do setor da Lapa, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Quero levantar a minha mão sem ira e sem contenda. O sol da justiça brilha na igreja de chácara inglesa. E coincidência da luz do brilho do sol da justiça tem cura. O sol está brilhando aqui nessa noite pela palavra, receba a cura. A luz do sol da justiça, Davi, entra onde as trevas estão, e ele tira a treva e entra a luz, e a treva não prevalece. Seja curado hoje, que as trevas da doença, que as trevas da peste sejam eliminadas com a incidência da luz do sol da justiça. Onde está escuro e chega a luz, tudo fica diferente. Onde está escuro e você não enxerga, quando chega a luz, tudo fica claro. Um texto que até as crianças sabem de cor, e você vai abrir a Bíblia. João 3,16. O mesmo livro que você está.
Nós lemos o capítulo 1. Quando João, falando de João, diz que não era ele a luz, mas ele falava da luz que viria. E a luz trouxe vida para os homens. E nós vamos ler, queridas irmãs, mamães que estão aqui, coordenadoras do departamento infantil, e esta palavra que chegue lá ao departamento infantil. As crianças sabem dizer João 3,16 de cor. Só que tem o contexto imediato e o contexto remoto, que é a Bíblia toda. Deus planejou a salvação para o homem, para que o homem não seja condenado. E nós narramos muitas vezes, parafraseamos e usamos como belo poema e recitamos João 3,16, que nós vamos ler. Só que os versículos que se seguem, que eu te chamo a tua atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção, versículo 17, 18 e 19. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, qual é a condenação? Lembra que eu disse que a luz condena? Qual é a condenação? A condenação é esta. A luz veio ao mundo. Quem veio ao mundo? Jesus, a luz dos homens. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Quantos vivem na luz? Quantos estão na luz? Quantos têm a luz? Ao pecador, um convite. E eu peço para a igreja aqui de pé, por gentileza. Ao pecador, um convite. Venha para a luz, que é Jesus. Venha para a claridade do dia. Saia da escuridão e venha para o sol. O sol da justiça que emana a luz da vida. Lembra do salmo, aquela expressão do salmista? Eu vou para a luz porque na luz tem vida. Jesus repete isso lá na frente, ensinando os seus discípulos. A luz veio para dar vida aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí os irmãos podem entender o que o Senhor Jesus disse. O mundo aborrecerá vocês, porque você é luz. E no mundo tem trevas. Mas quando chega um crente, chega a luz. Quando chega um salvo, chega a luz. E aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está em segredo, aquilo que ninguém pode ver, a luz revela. Por isso o crente ama o pecador e aborrece o pecado, porque ele está vivendo em trevas. Ele precisa vir para a luz. Ao pecador, saia das trevas, venha para a luz. Saia das trevas, venha para Jesus. Saia da escuridão, venha para Jesus, para a luz do dia. Paulo, nos seus ensinamentos, diz que nós não somos mais da noite. Deu vontade de pular aqui, Fábio. Me segurei de novo. Não somos mais da noite. Somos do dia. Sabe por quê? Tem luz. No dia tem luz. Tem luz, tem luz. O sol da justiça está brilhando aqui nesta noite. Neste culto eu creio, tem luz. E quando o sol brilha é cura. E quando o sol brilha emana calor. E quando há luz, tudo fica claro. Receba lucidez, receba clareza de vida, receba cura, receba paz que a luz traz. Nas trevas, confusão, falta de percepção, tropeços, quedas, ruínas. Nas trevas, nada está perceptível, tudo é oculto. Mas na luz de Deus tem vida, tem clareza, tem lucidez, tem perdão, tem paz, tem alegria. A todos quantos me ouvem pela internet, não sei se uma pessoa, 1 milhão,
Quisera fosse 1.000.000, venha para a luz, saia das trevas. O mundo te engana, o homem se engana, vivendo em trevas. Mas quando ele vem para a luz, ele encontra a salvação que há na pessoa bendita, que é Cristo, a fonte de toda luz. Eu vou orar, e se porventura neste recinto temos alguém que nos visita, a recepção não nos trouxe nome de nenhum visitante, não sei se há. Eu ainda estou conhecendo a todos vocês e quero olhar e saber e ver, assim como eu olho e vejo, tem luz. Sabe quando você olha no olho do crente e olha no rosto dele e brilha? Sabe Moisés que precisou descer do monte com um véu? Ninguém conseguia olhar para ele, assim seja a tua vida. Que olhem para você e vejam a luz, vejam luz. Luz, luz nos obreiros, luz no círculo de oração, luz nas crianças, luz nos jovens, luz nos músicos, luz no pastor da igreja, luz nas irmãs idosas, luz nos irmãos, luz no jovem, luz nos adolescentes, luz. Que olhem para aqui dentro. Irmãos, eu creio no sobrenatural. Tem pessoas que olham, passam por essa rua, meneiam a cabeça, querendo saber o que está acontecendo naquele lugar. Eu vou dizer algo aqui em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para esse lugar e vão ver uma lâmpada acesa. Pastor Daniel, obreiros vão passar pela rua. Sabe quando você liga um holofote? Sabe campo de futebol? Show mundano? Que ligam todos os refletores. Grupos geradores à parte, para consumir energia elétrica, para ter competência e capacidade de potência, para iluminar festas mundanas. Eles vão olhar para esse lugar e não vão ver esses refletores. Eles vão ver um sol brilhando nesse lugar. Eles vão ver o sol de Deus brilhando aqui. E cada crente que descer essa escada vai descer com o rosto brilhando. Porque tem luz. Tem luz. Tem luz. E se você não tem luz, eu te dou uma orientação. Conselho. Vem para a luz. Vem para a luz. Vocês vão me chamar de doido, mas eu creio nessas coisas. Não tenho cabelo, crente das antigas aqui, ó. Deus responde isso aqui. E eu creio. Vão dizer, que luz é aquela brilhando naquele lugar? É luz que vem do alto. Você crê, Marco? Você crê, Fábio? Há um Deus no céu que faz esse lugar brilhar com luz do Evangelho. Vocês creem, crentes? Tem crente que crê na luz do Evangelho? Tem crente que crê na luz da palavra? Eu creio. Eu creio. E aquilo que possivelmente alguém fazia no escuro vai acabar, porque a luz revela. A luz revela. A luz manifesta. Você de pé ainda, vou te dar um exemplo bíblico. Quando a luz chegou, eu vou até tirar a máscara, com licença. Mar da Galileia, mar de Tiberíades, mar grande. Do outro lado, uma cidade chamada Gadara. Um homem vivia à noite. Pode abaixar o microfone, Rafael. Um homem, eu, como você, ser humano. Ele vivia nos sepulcros do cemitério, Bíblia. Numa cidade chamada Gadara. Ele vivia em trevas. Ele andava nu, usava pedras para cortar o seu corpo, alto flagelo, pedras, nu, correntes, cadeias não o seguravam. Ele quebrava e rompia. Uma legião de demônios habitava naquele homem, na cidade de Gadara, mas a luz estava num barco. De noite, atravessou do mar da Galileia, chegou na praia de Gadara, desceu a luz. O sol pisou na praia de Gadara. Sabe o que aconteceu? Um endemoniado, legião de demônios, moravam dentro daquele homem, cheio de trevas. Mas a luz chegou. Os demônios olharam para a fonte de luz. Viestes nos atormentar antes do tempo.
deixa-nos sair para aquela manada de porcos. Não teve diálogo com a luz. A luz disse, sai. E a legião saiu, e um homem que vivia em trevas viu a luz. Viu a luz. O texto de Paulo aos Colossenses diz que nós fomos tirados das trevas e levados para uma maravilhosa luz. Faltam 2 minutos para as 8 para terminar. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, não teremos trevas. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, demônios vão se manifestar. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, curas serão ministradas. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, vidas serão libertas. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, não teremos adultérios. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, não teremos prostituição. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, não teremos lascívia. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, não teremos obras da carne. Em nome de Jesus, em Chácara Inglesa, vai brilhar a luz. Isso é um compromisso que todos os homens de Deus que passaram por aqui sempre tiveram. Eu não sou diferente deles, com exceção de ser doido. Eu sou doido. Sou doido. E Deus, se precisar subir legião de endemoniados aqui, Ele vai mandar. E sabe quem vai expulsar? Os crentes cheios de luz. Tem crente aqui cheio de luz? Deus vai mandar paralítico, Deus manda cego, Deus manda prostituta. Sabe por quê? Aqui é o hospital das almas. Lá fora tem trevas, mas aqui tem luz. Lá fora está escuro. Mas quando o crente sai daqui e pisa lá fora, sabe o que acontece? É Jesus chegando em Gadara. Você vai chegar em Gadara, crente? Você vai chegar em Gadara e vai ter luz. Na sua casa vai ter luz, na sua família vai ter luz, com seus parentes vai ter luz, no teu emprego vai ter luz. Tem perseguição lá, tá treva, você vai chegar lá amanhã brilhando com luz. Pode me chamar de louco, eu sou mesmo. Vamos experimentar a luz de Deus nesse lugar. Se você não crê, eu creio e te empresto a minha fé. Eu já disse que sou doido. E crente doido vê maravilhas de Deus. E nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus. Vidas libertas. Luz do Evangelho. Macumba, obras de feitiçaria quebrados. Armadilhas preparadas, desfeitas. Plano de adultério da prostituta vizinha desfeito. Pensamento de sair mais cedo do trabalho para trair a esposa desfeito. Filhos que enganam pais, pais que desrespeitam filhos, desfeito. Nenhuma macumba prevalecerá contra os crentes de Chácara Inglesa. A luz do Evangelho vai brilhar. Vai brilhar em nome de Jesus. E tudo que é incômodo de trevas, a luz vai tirar.